pode puxar, deixa eu puxar essa banca que tá Rapaz, aí. você cortou 47% do mulher, vai ter professor que vai estar meditando daqui a pouco, porque você cortou 47%. Aí a luminosidade. Como é que vai pagar os professores? O município vai ser das coisas para pagar professor. Realmente, Aí tu quer que eu não xingue o homem? sim. Vamos voltar. Aí. Pega o 10 não, mas... Não pode ser perfeito, né? Venturosa FM, o som pra você com Anitta, Veneno, Eduardo Costa, Me Apaixonei, ainda Zé Ramalho, Chão de Giz, Kelly Smith, Era Uma Vez, Lady Gaga e Bradley Cooper, Challenge, e ainda o som pra você com Jorge Mateus, Coração Calejado. Agora são 12:04. É, 12:04. No português tá maravilhoso. Muito! Agora é boa tarde pra você. Nós continuamos com o nosso Papo de Domingo. Clica lá, por favor, pra começar a live. Hoje o nosso Papo de Domingo está falando sobre suicídio. Eu estou recebendo aqui no nosso programa a psicóloga Maria do Socorro Góes e o nosso psicanalista Daniel Lima. Um apoio especial da JB Confecções. Lembrando que no Dia das Mães, você presenteia sua mãe com um look super bacana, sua mãe vai ficar mais estilosa ainda com os looks da JB Confecções. Lembrando que está rolando sorteio no Instagram da JB. Vai lá e participa e você vai poder ganhar para presentear sua mãe com um kit do O Boticário. É a JB Confecções que fica aqui em Venturosa, na rua Manuel Moreno, número 10. JB Confecções, sempre apoiando o nosso Papo de Domingo. 12:05, boa tarde para você. Eu também, muito bem acompanhado por ela, Josivânia, sempre nos ajudando aqui no nosso Papo de Domingo. E esse assunto que nós já falamos, já discutimos, começamos falando aqui, é necessário que as pessoas que estão nos ouvindo não confundam a questão que até Jô estava falando aqui, fé, as religiões. Às vezes as religiões, não vou citar quais, mas elas às vezes dizem e apontam que os fiéis estão tendo depressão, estão tendo, vamos dizer, passando por momentos difíceis, que é falta de Deus. Óbvio que na crença de cada uma, para estar bem, como assim na minha crença também, precisamos de Deus. Precisamos ter a nossa fé firme para nos ajudar a vencer esses obstáculos, essas tristezas. Mas na psicanálise, Daniel, como é vista essa questão de quando o indivíduo chega a essa tristeza extrema, quando o indivíduo chega a uma tristeza que não passa e que provavelmente estamos falando de quem ainda não está com depressão, né? Chega o paciente, chega para uma sessão de psicanálise e você observa que o paciente está com uma tristeza que vem de muito tempo e você observa que se não for tratado, sim, vai se tornar uma depressão e pode chegar ao suicídio, que vocês devem falar que é o ápice, né? É quando a pessoa está no nível mais alto de depressão, ou de uma tristeza, ou de uma perturbação psicológica que não vê outra solução e só vê a morte como solução. Então, como é que vocês trabalham com esse paciente? Primeiro, a tristeza, como a Maria já falou, né, ela faz parte da vida de qualquer indivíduo. A grande questão é o sofrimento psíquico, né? O ápice desse sofrimento psíquico, talvez o ápice, né, o ponto mais extremado, seja o suicídio em si. Mas isso a gente vai identificando conforme o discurso, né? O discurso do sujeito. O discurso diz o curso que o sujeito vem e vai, né? Então, o discurso do sujeito e nas entrevistas, né, no ponto de vista de uma psicanálise mais lacaniana, as entrevistas, enquadrar esse sujeito e deixar entre as vistas aí para que ele possa falar. Mas se a gente for partir de Freud para falar sobre essa questão da angústia, né, da melancolia, desse sofrimento psíquico que leva ao suicídio, Freud ele diz que na busca de uma solução, né, todos nós temos duas forças, né, duas pulsões, todo sujeito tem duas pulsões, ou como diz uma outra tradução da obra de Freud,
dois instintos. Freud vai trabalhar sobre isso na obra Além do Princípio do Prazer, de 1920, que a potência de vida, né, essa pulsão de vida, ela trabalha para que o indivíduo tenha cada vez mais motivação, o indivíduo vai querendo inovar, criatividade, etc. A pulsão de morte volta-se contra o próprio sujeito e o sujeito vai se destruindo, vai voltando a essa coisa de inércia, né? Para voltar para a inércia, para o sujeito ficar parado. Já do ponto de vista lacaniano, uma perspectiva mais lacaniana, o suicídio ele pode ser pensado enquanto um ato que vem no lugar na fala, né? Um ato que vem no lugar do dizer, né? Ao invés do sujeito falar, ao invés do sujeito elaborar, por isso que na campanha de setembro diz falar é o bastante, né? Ou falar vale a pena, sempre tem a questão do falar, né? É necessário falar. Quanto mais o sujeito fala, quanto mais o sujeito elabora isso, menos ele atua. Então, não basta apenas fazer com que haja um ato, né? Não basta que haja um movimento, uma ação, é preciso também que haja um dizer, né? Um dizer que marque, que fixe esse ato. É necessário que o sujeito trabalhe isso através da fala, de modo geral. Certo. Maria? Eu gostaria de frisar que quando o indivíduo, o suicídio, a gente tende a encarar o suicídio como uma decisão individual, mas não é, né? O suicídio, ele tem vários fatores, como a gente já falou, e ele implica também em todo ao redor do indivíduo, né? O indivíduo que tenta, na tentativa ou até mesmo na concretização do suicídio, ele vai afetar várias pessoas, vão saírem afetadas desse ato, né? E é uma decisão em que o indivíduo ele está com a visão de realidade, a percepção da realidade distorcida, né? Na depressão, que é o transtorno mental comumente associado, existe uma alteração da cognição. O que é isso, Maria? A visão de mundo, a percepção de mundo dele está alterada. Altera também o que a gente chama, há uma alteração do pensamento, que a gente chama que no momento do ato, não tem aquele suicida que fica, digamos, no poste, vai pulando, pula. E as pessoas, tem pessoas que chegam, não vai fazer, isso tá brincando, pula logo, né? Isso é tão verdade que no nosso Código Penal brasileiro já enquadrou como um crime de incitação ao suicídio. Naquele momento que aquele indivíduo está prestes a cometer, o pensamento dele está alterado. É o pensamento que a gente chama de ambivalência. É o pensamento de tudo ou nada, vida, morte. Então é nesse momento que a gente precisa dar esse suporte, né? E não incitar, né? Fragilizar ele mais ainda. Até o indivíduo chegar nessa decisão, como a gente falou antes, tem todo um caminho que não só eu que sou psicóloga, não só Daniel que é psicanalista, não psiquiatra ou outro profissional de saúde pode estar ajudando, mas vocês aí, ouvintes, todos nós podemos dar esse suporte a um amigo, um colega, né? Que isso não está longe da gente, isso acontece próximo a gente, né? Um amigo, um colega que a gente vê que está mais recluso, né? De repente é uma pessoa alegre, está mais reclusa, já começou a dar sinais verbais que eu falei, uma daquelas frases, a vida está muito ruim, está muito pesada, não aguento mais, né? E às vezes, gente, o que é preciso fazer é também o mais simples, escutar, né? É isso, que às vezes é uma bobagem, né? A gente considera uma bobagem, mas que no momento é o que salva, né? É o que faz a gente ganhar tempo, né? Faz essa escuta, uma escuta acolhedora, empática, respeitosa. Sem os termos já conjugação, né? Os termos julgatórios, que já vem com aquelas expressões tipo, ele quer chamar atenção, ele está fazendo isso para chamar atenção para si.
Os seus deveres, mas adolescente não tem coragem. Porque não tem nenhuma ocupação útil, né? Ele não faz nada de útil, aí tá tentando chamar a atenção para si. E não é, né? Na verdade, não é um chamar a atenção. Se o sujeito vem falando constantemente em tirar, que vai tirar a vida, que a vida perdeu o sentido, outras falas, como já foi dito, né? É preciso ter muita atenção a isso, muita atenção, porque ele já está dando sinais de que está sofrendo. Uma outra coisa que às vezes acaba acontecendo, né? O Cassorla vai tratar até isso no livro que ele trata do suicídio, os aspectos inconscientes e sociais, né? Socioculturais também. De que até na saúde, muitas vezes, né? Numa emergência médica, às vezes vê a questão da gravidade. Se o sujeito está com muito risco, então dá uma atenção muito rápida, mas mesmo assim muitas vezes faz com que o sujeito sofra um pouco, né? Porque existe muitas pessoas no hospital que estão lutando pela vida, né, para viver, e aquele ali que está vindo porque tentou morrer, né, tentou se matar. E às vezes o Cassorla ele vai trabalhar isso no livro muito, né, algumas páginas sobre isso, e que às vezes nas emergências mesmo tem um certo tratar de descaso, não de empatia, não de acolhimento, né, para escutar, né, escutar de fato o que é que esse sujeito está querendo dizer. E o suicídio é algo tão sério, como a gente está repetindo, né, tão complexo, que deixa marcas em todos os indivíduos que estão ao redor, né? Deixa marca os indivíduos que convivem com aquele que cometeu o suicídio. E o sofrimento pode também levá-los a pensar, repetir o ato, porque acha também que perdeu o sentido, ou para reencontrar aquela pessoa, e etc. Tantos são os outros. Por isso é imprescindível procurar ajuda profissional, Sim. O auxílio profissional que será capaz de compreender, de entender melhor o que é que está se passando, né? Ficar atento à importância desses fatores que estão envolvidos nesse sofrimento psíquico. E aí o profissional da saúde, quer seja o psicólogo, o psiquiatra, um psicanalista, né, vai fazer essa escuta e, como a Maria falou, né, o sujeito ele acaba tendo uma visão distorcida da realidade. Então ele acha que não tem mais saída. O sujeito acha que a vida acabou ali, pensa em se suicidar porque a vida não tem mais sentido, não consegue mais enxergar que existem saídas, e as saídas elas existem, né? E elas podem ser encontradas e serão encontradas quando há uma ajuda profissional, quando se deixa ser ajudado. E aí o sofrimento de insuportável, quando se procura ajuda profissional, passa a ser um sofrimento mais suportável, né? Se a pessoa puder contar com essa escuta do outro, não apenas um profissional, mas essa escuta acolhedora do outro, de um ser humano, né? No sentido estrito da palavra de humano, né? Mas também de um profissional, né? Um profissional especializado nessa área de sofrimento psíquico, que vai utilizar o seu conhecimento para compreender esse mal-estar que está instalado, né, nesse sujeito. Compreender esse mal-estar e não apenas compreender, mas ajudar a transformar esse mal-estar, né, levando o sujeito a repensar suas atitudes, repensar também as ideias, os pensamentos, que acha que a vida chegou ao fim e, na verdade, pode ser um novo começo. Uma nova maneira da pessoa se escrever uma nova história. Isso. Tem uma pergunta aqui no Instagram. Angústia, timidez e o jeitinho introvertido podem ser um fator agravante para chegar a um ponto extremo da depressão, podendo não a pessoa piorar e levar a cometer suicídio? Sim. Sim. Né? É um dos fatores, né? A pessoa que ela é mais introvertida, que não tem muitos contatos, que não consegue realizar esses contatos, porque junto disso, Pedro Hélio, vem também o sentimento de impotência. Eu não consigo realizar as coisas que eu quero, não consigo fazer as coisas que eu quero, né? Isso vai juntando a uma somatização interna no indivíduo, né? Mas eu quero frisar, gente, que um fator só isolado
não é risco iminente, né? É uma junção. Mas é lógico que você aí que está nos escutando, nos vendo, né, e está se sentindo assim, tem como melhorar. Tem como melhorar e a gente busca ajuda e não tem problema nenhum. E a gente estamos aqui prontos para acolher, eu ou outro profissional, né, na sua localidade, para acolher essa demanda. É importante a gente se reconhecer precisando desse cuidado e buscar ajuda. O que chega para a gente sobre o suicídio é só a ponta do iceberg. É o que tem nas estimativas. Né? Mas é só a ponta do iceberg mesmo, porque a gente desconhece boa parte. Eu vou exemplificar isso através de um inquérito populacional que foi realizado na cidade de Campinas, em São Paulo. Né? Lá realizou esse estudo, onde verificou-se que para cada uma tentativa de suicídio atendida em pronto-socorro, no hospital, 3 pessoas tentaram e não procuraram. Para cada tentativa de suicídio atendida, 17 pessoas estão com ideação suicida e estão em risco, precisando de apoio. Para a gente ver como esse problema ele é complexo e ele precisa de unir esforços, né? Não é só a saúde, é a educação, é a assistência social, é a sociedade como um todo. Esse problema é meu, é de Daniel, é de Pedro Hélio, é de Josi, é de todos nós, né? E a gente tem que fazer mais desses momentos, falar, ouvir, né? A gente vê vários cursos para falar bem, né? Para falar bem, se expressar melhor. Oratória, né? Isso, mas a gente não exercita a escuta. Escutatória. Esse curso é ótimo, viu? Eu quero fazer parte dele. Rubem Alves ele chamava o curso de escutatória, né? Que ninguém quer escutar, todo mundo quer falar. Todo mundo quer. Estamos carentes, né? Realmente. E falar qualquer coisa. Repita, estamos o quê? Carentes. Estamos carentes, né? No sentido global mesmo, sabe? A gente está rodeado de pessoas. Em off comentávamos sobre humanização de humanos. É meio que uma retórica. Mas porque não pode. Hoje em dia, como eu falei antes, né, não pode sofrer. Né? O sujeito não pode sofrer, então ele tem que ser meio que robotizado, uma coisa mecânica. Né? Ficar à base de medicação, porque está passando por um momento difícil, de término de relacionamento, ou qualquer outra coisa. Então, porque eu não quero passar por esse sofrimento, então vou correr para a medicação. Aqui não é uma crítica, eu não estou falando que deve largar as medicações, não. A crítica é pela automedicalização, né? Pela automedicação. Que é você se medicar, você medicar por conta própria. Ou então vai no psiquiatra uma vez, 2 vezes, depois procura algum amigo que é médico e vai e fica repetindo somente. Repetindo aquela mesma medicação. Exatamente. Não faz o acompanhamento. E é extremamente necessário que se faça o acompanhamento da medicação, desse psicotrópico. Precisa ter acompanhamento médico mensal para poder ver se vai precisar desmamar, se vai modificar a medicação, ver como o organismo está reagindo. Eu lembro de uma fala de Marcílio no programa passado, que ele disse assim que há um alto índice de suicídio na área da saúde, dos profissionais de saúde. Aí a gente volta a falar, que a gente estava falando em off, que os cuidadores também precisam de cuidado, tanto em educação, os profissionais de saúde. Estamos adoecidos, né? Se estamos em uma sociedade adoecida, né, nós não estamos imunes. Né? A gente lida diretamente com isso e a gente precisa também se cuidar. Tem um transtorno, uma síndrome, na verdade, né, que é a síndrome de Burnout, do estresse, relacionado ao estresse, a exaustão profissional, né, que é o estresse ocasionado diretamente no ambiente de trabalho. Né? E isso é um fator de risco. Lembra que eu falei que todo transtorno ou síndrome mental é fator de risco para uma atitude autoagressiva, né? E o suicídio é uma delas. E quando você passa a ouvir muito de alguns dos seus colegas, tipo aquela frase, eu queria dormir, não acordar mais, eu estou exausto desse um alerta, trabalho. né? A pessoa já está começando a dar sinal, né? Uma coisa interessante, falou aí da questão religiosa,
E o que tem crescido muito, né, no meio de sacerdotes, principalmente protestantes, né, pastores, tem acontecido um alto índice de suicídio entre líderes religiosos, né, e no meio, né, o que acaba desencadeando às vezes é uma culpa, né, nem sempre é a depressão, que é o que a gente está sempre falando, né, nem todo depressivo é um suicídio em potencial. Né? E aí, um pastor, né, o pessoal diz, é inconcebível um pastor, né, como é que é falta de Deus? Né? Não pode ser uma coisa de rotular, né, você chegar e falar que é falta de Deus, que é falta de fé, isso é na verdade um preconceito, né, uma psicofobia que a sociedade acaba colocando. Isso mesmo. O que você falou, Maria, a questão da síndrome de burnout é necessariamente que a gente precisa falar disso. E eu quero que vocês venham aqui para falar. É uma síndrome que ainda você, Maria do Socorro, que trabalha nessa área bastante, ela ainda está sendo muito estudada, porque ela não é nova, né? Eu estudei bastante sobre ela esses dias, através de um acontecimento, porque eu sempre, mesmo com minha falta de tempo, eu tento acompanhar coisas que sempre eu gostava quando eu era mais novo, quando eu não tinha tanto trabalho, que é a área do jornalismo, que eu amo muito. E essa área me levou a estudar a síndrome de burnout. É uma síndrome que não é nova, é uma síndrome que vem dos nossos antepassados. Só que ela veio mudando de nome e chegou hoje aí com esse nome que a gente aportuguesou e fala síndrome. Isso, que é o nosso aportuguesamento. Sim. E essa não é só o segundo nome, ela veio mudando de nome, eu não vou lembrar dos outros agora, né? E se eu lembrasse, eu ia me sentir no máximo. A gente conhece também como a síndrome do esgotamento profissional, Isso, né? Exato. Trazendo para o nosso português mesmo, Exatamente. né? Mas o que é, para quem está nos ouvindo? E como eu cheguei a estudar, e vão dizer, Pedro, você foi estudar por quê? Você está assim? Calma. Eu acompanhando o jornalismo, notei a saída de uma jornalista da Rede Globo, Isabela Camargo. Ela era substituta daquela moça do tempo, da Maju, e ela substituía Mona Lisa Perrone no Hora 1, jornais que fazem parte do nosso dia a dia, né? Telejornais. Então, eu que gosto de jornalismo, mesmo sendo de uma emissora tão atacada e tal, mas é uma referência de jornalismo e eu acompanho todos os profissionais e tal. E eu senti falta dela e fui buscar porque ela tinha saído e ela estava de licença médica porque estava com a síndrome de burnout. Ela estava esgotada. O esgotamento da pessoa, do profissional, né? E quando ela voltou, a Globo demitiu. A Globo não foi? Né? Foi lá, no dia que ela ia voltar para a TV e tal, demitiu. Aí hoje em dia, ela está fazendo palestras junto a profissionais da área, com psicólogos e tal. E por isso que quando você falou, eu puxei. Porque quando nós falamos de depressão, não só vem aquela questão do falta de Deus, vem aquela frescura. E essa síndrome que eu quero trazer aqui, quero que vocês se aprofundem. Já vou fazendo esse convite antecipado até no ar, né? Eu acho que a única criatura que faz o convite no ar sou eu aqui. Ele é convite de intimação. Tipo isso. Mas eu quero que vocês se aprofundem nesse assunto para a gente trazer para cá. Já são 2, porque... Depressão, a gente ficou devendo. Porque nós estamos falando sobre depressão, hoje nós estamos falando sobre suicídio. Liga a depressão, mas a depressão ela não é só o suicídio. É uma coisa que a gente tem que abordar mais e nós vamos trazer aqui também. E como também essa síndrome, que nós não precisamos ficar falando o nome dela em inglês. É a questão de quando você está esgotado, não é isso, Maria? Então, é necessário a gente trazer, porque a primeira coisa que as pessoas vão dizer é preguiça. Segunda coisa que vão dizer é frescura. Aí emenda um comentário aqui. Por favor. Como um ouvinte. No Instagram não dá, né? Pra gente conseguir. Mas tudo. O ouvinte disse assim: é possível vencer a depressão sem o acompanhamento da família, sendo que após saberem passam a olhar de ângulo julgativo. Que é a questão que a gente falou, se é frescura, de falta que de entra, Deus, né? enfim. Tem como vencer a depressão assim? A família é imprescindível, né? Pra gente, porque a nossa base é onde a gente encontra, é onde a gente se sente bem. Mas assim, tem pessoas que não. Se é possível,
não sozinho. Se ele busca o tratamento, a depressão ela tem que ter o tratamento medicamentoso e psicoterápico associado, né? Os dois juntos, né? Dá esse suporte. Mas é lógico, se tivesse esse suporte, esse apoio familiar, né? seria importante. Né? Essa pessoa pode ser que seja uma falta de diálogo, né? Não sei como é que é, mas assim, é possível sim, procurando ajuda profissional. Né? Muito bem. Mas o ideal seria ter esse apoio familiar. É o conjunto, não é, Daniel? Quando você procura um profissional, que você recebe o tratamento, para você ter sucesso no tratamento, seja qual for o problema, é esse conjunto de ter a ajuda profissional, né, médica, e a ajuda da família, dos amigos, né? Porque Sim. eu acho que compreensão é tudo. E às vezes nem há uma necessidade de tomar medicação. Isso. Né? Às vezes só o fato de praticar exercício físico, né, para que o organismo, falou aí da dopamina, da serotonina, às vezes fazer uma caminhada, exercício físico para produzir endorfina, que vai trazer também prazer, vai ajudar a diminuir a ansiedade, né? Mas existem casos que de fato o sujeito quer se isolar e precisa da ajuda. O caso do suicídio, né, eu acredito que tem uma pergunta que sempre a gente acaba se deparando, que é a que Shakespeare fala no Hamlet, né? Que é o ser ou não ser. Exato. Ser ou não ser, eles a questão, né? Que é quando o sujeito ele quer deixar de ser, mas na verdade não tem como isso acontecer, né? Ele quer deixar de ser, como Freud vai dizer, olhando para ele mesmo. Então é uma continuidade, um deixar de ser sendo, né? Ele não quer matar a si, ele quer matar a dor. Isso. Quer matar a dor. Então, se a família nesse momento não ajuda, a gente encontra um pouco de dificuldade, mas isso não quer dizer que o sujeito vai afundar ainda mais na depressão. Pelo contrário, se procura ajuda, né, se procura uma orientação profissional, procura um profissional, ele pode encontrar forças, né, e decidir por escolha mesmo, por decisão. Lembrando que toda decisão é uma cisão, sempre vai romper com alguma coisa, né, sempre rompe com alguma coisa. Então, se a minha decisão é sair da depressão, procurar ajuda, ainda que a minha família veja como frescura, ainda que veja como coisa espiritual ou qualquer coisa assim, mas eu decidi, então eu rompo com isso, vou procurar a ajuda necessária e posso sair daí com certeza. É um entrave ao tratamento, não é um determinante. Isso. Então, procure ajuda. Muito bem, agora são meio-dia e 31, finalzinho do nosso papo de domingo de hoje. E aí vamos à questão da nossa conclusão e as considerações finais com o recado que vocês deixam de como evitar, como identificar. Daniel. Eu finalizo com uma frase um pequeno texto do Rubem Alves, que ele diz: a morte do suicida é diferente, pois ela não é coisa que venha de fora, mas gesto que nasce de dentro. O seu cadáver é o seu último acorde, término de uma melodia que vinha sendo preparada no silêncio do seu ser. Então, repito aquilo que eu já falei, né? O suicida não necessariamente quer se matar, né? Ele quer matar uma parte de si mesmo, ele quer matar uma dor, ele quer matar uma parte de si. Mas, infelizmente, isso é impossível. Isso é impossível. Ou, felizmente, isso é impossível. E ele, como engano, o que acontece? Acaba morrendo, né? Acaba se matando porque quer matar uma parte de si, e como isso não é possível, acaba morrendo por inteiro. E aí o mesmo acontece também hoje em dia com parte da nossa sociedade, né? Parte da sociedade mata outra parte. Como? Na questão de diferença social, né? Da desigualdade social. Os que podem mais
sempre querem prejudicar aqueles que podem menos e fica nesse descaso como se os que podem menos fosse uma parte desse corpo que precisa morrer, né? Tem de morrer. Aí entra naquilo que o Emile Durkheim falava na obra do suicídio, mas no ponto de vista social. Porque o povo não sabe o poder que tem, né? É. Se o povo soubesse o poder que ele tem, jamais seria massacrado. Verdade. E é uma coisa interessante é que, infelizmente, né, nos casos de depressão severa, né, o suicida em potencial ele pensa que tirando a própria vida vai estar ajudando a família, porque ele está sendo um peso para aquela família, acha que tá fazendo alguém sofrer. Então ele acha que saindo ele deixa a pessoa livre. E não é assim. A melhor maneira é procurar ajuda. Muito bem. Daniel Lima, ele é psicanalista, atende em Arco Verde e aqui em Venturosa. Em Arco Verde, quais dias e lugar? Arco Verde, segunda, terça e sexta, no Empresarial Líder. Muito bem, ele agora está em um lugar mais chique. Esse povo, quando vem para o programa, vai ficando importante, né? Apenas Maria do Socorro se prepara para ser famosa. Saindo daqui, ficou famosa, viu? Aqui em Venturosa, na Casa São José. Continua por lá? Continuo lá. Quarta e quinta. Muito bem. Tanto para Arco Verde como para Venturosa, o contato é o mesmo. Certo, pode passar. 992105658. Na minha fanpage, no Instagram, vai ter também acesso lá aos contatos. Fanpage no Facebook, procura como? Colocar tudo junto, Psicanálise Daniel Lima, tudo junto, sem o acento de psicanálise. Psicanálise Daniel Lima, você vai encontrar a minha fanpage, que é Psicanálise. E no Instagram, @Psicanálise Daniel Lima. Muito bem, que já está marcado no nosso Instagram da rádio. Se você quiser ir lá, procura direitinho e já encontra. Daniel, mais uma vez, obrigado. Eu que Ele agradeço. que é o nosso consultor aqui de psicanálise e é lógico que voltará. Maria do Socorro Góes, ou simplesmente, o povo chama de Maria do Socorro. Maria do Socorro, Maria Socorro, pode chamar. Qualquer um dos Muito dois bem. é meu nome. Durante o programa eu fiquei mesclando, né? Não É, sei qual foi. o pessoal costuma chamar, mas e aí? Que você deixa para os nossos ouvintes, para os seus pacientes que estão nos acompanhando? Fique à vontade. Eu gostaria de falar com você, ouvinte, que talvez não esteja passando por um momento difícil, né? Talvez você olhe ao redor e tudo está muito cinza. Nada tá com a vida não tem graça, né? E realmente nesse momento não tem graça. Eu quero falar para você que tem sim como melhorar, né? Você vai buscar ajuda. Se você não tiver alguém próximo a você, que você se sinta acolhido, então você vai procurar uma ajuda profissional aí que está mais perto de você, né? E eu lhe garanto que a vida é a melhor escolha. Obrigada. E agora, como é que as pessoas te encontram? Você está fazendo atendimento onde? Conte-me da sua vida, sua história. Não me esconda nada. Daniel, eu já sabia de cor. Eu já cantando Fábio Júnior, senta aqui. Daniel, eu já conheço, a gente sempre, eu já sigo ele nas redes sociais, a gente sempre se fala quando possível. Eu só não sabia onde era que ele estava atendendo agora, porque ele mudou, né? Como eu disse. Tá muito a pessoa requisitado. passa por aqui, fica uma pessoa famosa e requisitada. Que coisa maravilhosa. Imagina fazer intimação, mas poder montar no É, programa, já te chamei com aqui certeza. com o outro, acho que não viu, tenho certeza. Socorro, diga aí, o pessoal que quer ser atendido por você, onde lhe encontra, redes sociais, você fica à vontade. Bem, eu sou psicóloga aqui do NASF, né, em Venturosa, então eu atendo em todos os PSFs. Né? Só é procurar o PSF da sua área. Faço atendimento particular também na clínica, no Espaço Saúde. Só me procurar também. O Espaço Saúde fica exatamente onde? Eu não sei a rua, mas... Não, mas é aqui em Venturosa. Aqui em Venturosa. Próximo ao quê? Lenia Pilates. Eu que tento pra cá, eu esqueci o nome dessa rua aqui, chama a Rua de Seu Ione, mas eu não sei O loteamento Seu Ione, fica pra ali. Exatamente. Certo. Exatamente. Então, e nas redes sociais conseguem contato com você também, quem procurar. Eu não tenho fanpage, né? Não tenho contatos profissionais, não, nas redes sociais. Mas, diretamente Mas procurando. podem me seguir lá no Instagram, @MariaSCGóes, Certo. né? Que eu posto as coisas bem legais do Muito meu bem. dia a dia, né? Sim.
E lá você tem o meu contato. Muito bem. E no Facebook, Maria do Socorro Góes? Maria do Socorro Góes. Pronto, certíssimo. Então, desde já, obrigado a você também por ter aceito o nosso convite. E sim, se sinta intimada, tá certo? Para voltar, porque Daniel já está aqui a terceira vez. Exato, terceira vez. Então, ó, ele já está com a carteira assinada. Mas Eu, a gente, Marcinho. a questão ficou falando aí, né, de intimação e tal. Né? A gente não É faz só a gente convite, não. combinar por Sim. conta da pós, né, e tal. Isso, porque além dele ser muito requisitado pelos pacientes, Daniel também está em constante formação. Sim. Né? Que é bom. É maravilhoso. Nós estamos fazendo jus à evolução humana. Evoluindo. Isso. Exato. E faz E- parte do processo de formação em psicanálise, né? O Isso. psicanalista E não nunca pensem- se forma. E não pensem que quando a gente diz que ele é difícil, não é porque ele quer ser difícil, é porque ele sempre está tentando A gente só faz só conciliar. uma brincadeira e a pressão. Só a pressão. Aí eu me pergunto, coitado, como é que ele tem vida própria, né? Vida pessoal. Jesus, numa correria dessa, ele deve estar igual a mim. Porque eu que vou fazer TCC agora, eu tô pra jogar pra cima. Aí eu jogo, aí quando vai caindo, eu digo, não, eu preciso pra me formar, cheio. Meu Deus. Mas é muito bom ter a presença de vocês e quero a Obrigada. volta de cada um de vocês aqui. E já sabem os assuntos, né? Os dois aí que a gente vai trazer. Vocês estão convidados desde já. As datas a gente acerta no decorrer da nossa caminhada este ano de 2019. Meu muito obrigado. Agradeço também a nossa parceira JD Confecções, sempre com os melhores preços, os melhores modelitos para você. JD Confecções fica em Venturosa, na rua Manuel Moreno, número 10. E é lógico, vai presentear a mãe nesse Dia das Mães, JD Confecções. Josivânia, muito obrigado. Gratidão. Alguma Grátis. consideração final? Hoje você falou pouco, né? Eu corri muito, né? Ela hoje me salvou aqui, .com.br, meu Deus. Muito obrigado, Josivânia. Você que está em casa, meu muito obrigado. Você que acompanhou pelo Facebook, Instagram, galera que acompanhou pela fanpage da Psicanálise Daniel Lima, também, meu muito obrigado a todo mundo. Domingo que vem o nosso assunto, você vai falar assim, domingo nós vamos falar de quê? Ai, gente, uma coisa tão boa. Cultura, nossa cultura. Vamos trazer Eduardo Libório, que eu tô com uma curiosidade tremenda para saber quem é Eduardo Libório. Já vi a página dele, já fucei, já ouvi as reclamações dele. Quero ouvir ao vivo, por favor. Sendo da terrinha, né? Maximino Bezerra, que eu não conheço pessoalmente. Só escuto o programa dele. Pronto, Maximino vai estar aqui. E Laene Vaz, uma amiga que, olha, rica, mora em Garanhuns, rica. Filha de Lafayette Vaz, poeta da nossa terra. Exato. Irmã de Lafayetezinho. Então, assim, ela tem uma bagagem cultural tremenda Sem e vai dúvida. Por contribuir isso com os que outros convidamos, dois. É de né? peso. É de peso. Né? E Maximino, óbvio, vai trazer junto com o Eduardo Libório esse talento deles para homenagear as mães, porque de hoje a 8 é dia delas. Vai ter presente no programa? Vai. E é lógico que você é meu convidado, minha convidada. E antes, ficou uma pergunta que eu não consegui entendê-la aqui na nossa live. Foi a pergunta da internauta Sirlene Fernandes da Silva. Eu vou ler do jeito que ela falou. Quem conseguir entender melhor responde. Ela mandou a pergunta assim: deixa a pessoa com choque. Então acho que uma pessoa pode ter algum choque. Fica a pergunta: por que essa pessoa foi levada para fazer isso? Passei por isso em uns dias. Uma menina muito feliz, mãe de família, tirar a vida. Eu não consegui juntar. Eu acho que ela quis dizer que o ato suicida deixa em choque, né? Porque ela não esperava, né? Pronto, foi isso então a pergunta. O que ela leva uma mãe de família. E aí tem muitos. A vida tem toda uma complexidade aí, né? Porque existem muitos fatores, né? Que, como a gente falou durante o bate-papo, que mesmo assim é um tempo muito curto para um assunto tão amplo, né? Mas aí tem diversos fatores. Uma coisa que ajuda muito, aqui, né? Exato. É uma coisa que ajuda muito, né? Já que falou sobre a questão da cultura, ajuda muito o tratamento na depressão e angústia, né? De modo geral, já foi comprovado pela ciência, é a leitura de poesias, poemas, literatura, escutar música clássica, por exemplo, a nona, a quinta sinfonia de Beethoven. Que chique.
Eu acho chique. Meu filho ouvia. Eu acho que assim que o choque, né, a gente fica realmente em choque, porque a vida, né, Sim. como que alguém vai atentar contra a vida? Talvez seja esse sentimento dela e ela não percebeu, né? Mas essa pessoa que cometeu o suicídio, né? Com certeza ela vinha sofrendo algo, né? Vinha sofrendo, com certeza, algum dos transtornos mentais, né? A gente não comete assim do nada. O suicídio, o suicida dá indícios, mas só que essa pessoa poderia sim ser uma pessoa com características de personalidades mais introvertida, que aí a gente não consegue, realmente, os familiares não conseguem acessar esse sofrimento, né? Porque essa pessoa já tinha uma inabilidade de expressá-los, né? E infelizmente morreu sem uma ajuda, né? Chegou a esse extremo, né? O que a gente não quer, o que a gente quer difundir essa informação, que Evitar. o suicídio tem prevenção. Tem prevenir, não é isso? Tem prevenção? Sim. Sim. Muito obrigado, tá certo? Obrigada Mais uma pelo vez. convite. Agora, 12h44, eu continuo com vocês até as 5 da tarde. Agora, 12h44, o nosso Papo de Domingo volta domingo que vem, a partir das 10 da manhã. Agora eu abro a nossa segunda parte do Domingão da Gente com o Rei Roberto Carlos, Fera Ferida. Boa tarde. A pessoa mandou aqui. Tchau. Ei, tchau. Gente, pessoal do YouTube, né? Aqui tem algumas pessoas que fizeram a pergunta. Deixa aqui Obrigado, Jocélia, Emerson, Joelma, Luciana Barbie Torquato. Tenho depressão e depois que perdi meu irmão e minha mãe, fiquei pior porque passa muita coisa pela mente, inquietação constante e falta de paciência. Sei que não é normal, ansiedade é demais. Procure ajuda, Luciana. Procure ajuda, Luciana, porque tem como melhorar, né? Todos esses são sintomas realmente clássicos da depressão, e a depressão, como um transtorno mental, ele nunca está sozinho. É aquele amiguinho que nunca quer estar sozinho. Então, sempre tem um outro transtorno associado, né? Com certeza você já deve fazer um tratamento medicamentoso, mas é importante, se você puder, fazer uma psicoterapia, uma análise, caminhada, tudo que vier é bem-vindo, né? Mas é importante, porque a depressão é crises, né? E é cientificamente comprovado que a psicoterapia previne, né? Previne essas crises. Então, procure ajuda. Olha aí. Aqui também José Bezerra de Oliveira, obrigado por participar. Jocélia Cacheado, esse é o nosso show. Daniel Lima, orgulho da Casa São José. Um abraço, Jocélia. Angélica Ferreira, papo maravilhoso, proveitoso, parabéns aos profissionais, obrigado. Deise Simões, um abraço, Deise. Edilson Henrique, Tupiciara Ferreira, parabéns, show, obrigado. Lucélia Alves, Ilane Moura, Maria Helena Galindo de Lima, um abraço. Bem, gente, se você acha e entende que esse assunto é importante e que pode ser compartilhado, compartilhe com seus amigos e vamos mostrar que viver, sim, vale a pena. E se a vida parece ter perdido o sentido, vamos ressignificar, dando um novo sentido, um novo significado, se reinventando um pouco a cada dia, e aí a gente prossegue dando continuidade à vida, achando o sabor, encontrando o sabor de vida na existência. Grande abraço a todos, obrigado pela participação e compartilhem. Tchau, tchau.